Já começou a gravação, vamos aguardar alguns segundos. Bem, bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 25 de fevereiro de 2022. Todos já confirmaram presença no EPAT, então, iniciando a sessão no sistema, temos 3 processos com 3 sustentações orais. Seguindo a ordem da pauta, como de costume, temos o AIN número 4114944, autuado é WSP Logística, Distribuição e Importação em Motopeças, WSP Logística, Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Limitada. Relatoria da doutora Daniela é um recurso misto. E para a realização de sustentação oral, nós temos, só um minutinho, a doutora Bárbara Melo Carneiro. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. O processo de relatoria da doutora Daniela, a doutora Daniela faz a leitura da acusação ou das acusações e, na sequência, a senhora pode iniciar a sustentação oral, ok? Perfeito, obrigada. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, doutor Samuel. Bom dia, doutora Bárbara. Bom dia aos demais colegas de Câmara. Bom, processo em nome de WSP, auto de infração número 4.119.994. Bom, temos aqui um conjunto de 6 acusações, tá? Estão pendentes de julgamento apenas as acusações 1, 2, 5 e 6. As infrações 3 e 4 houve a opção pelo pagamento por parte do contribuinte após o julgamento da defesa. Então, as acusações 1, 2 e 6 são relacionadas às mesmas infrações, né, a mesma questão, que é uma importação de mercadoria, né, as mercadorias foram importadas e a guerra fiscal, são mercadorias oriundas de guerra fiscal, haveria um benefício em receberem mercadorias importadas à revelia do CONFAS. Então, o contribuinte na infração 1 é crédito indevido, destacado em notas fiscais, de recebimento de mercadorias, de entradas de operações interestaduais, de venda dos estabelecimentos MB Importação e WSul Distribuição e Importação de Motopeças e WCO Logística Duas Rodas, localizados respectivamente no Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. O valor acima não foi anteriormente cobrado no estado de origem, embora o ICMS tenha sido destacado nas notas fiscais. Os remetentes são do grupo do infrator e são signatários de regime especial no seu estado, conforme material disponível na internet pelo próprio grupo. A contabilidade do grupo é centralizada em Minas Gerais, em uma 6ª unidade do grupo. Embora notificado e renotificado, não foram apresentados os índices de benefício fiscal apropriados em cada remetente, motivo pelo qual houve a glosa integral dos créditos. A infração número 2, também relacionada a essas mesmas operações de importação e remessa para o Estado de São Paulo, são a infração de deixar de pagar o ICMS-ST nos períodos de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, nos montantes indicados no demonstrativo 3, as mercadorias recebidas nesta operação foram na qualidade de substituto tributário, por se tratarem de nomenclatura de NBM, listada nos artigos 303O, 313Z3, 313Z5 do RICMES. Ele recebeu os materiais dos estabelecimentos MP Importação e Distribuição, WSul Distribuição e Importação de Motopeças e WCO Logística Duas Rodas. O valor acima referente, localizado respectivamente os remetentes localizados nos estados novamente, né, de Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás, que são o correlato da mesma operação do item 1, o valor acima referente ao ICMS das operações próprias dos remetentes que não foi anteriormente cobrado no estado de origem. Embora o ICMS tenha sido destacado nas notas fiscais, os remetentes são do grupo do infrator, signatário do regime especial em seu estado, conforme material disponível na internet. E notificado e renotificado não foram apresentados os índices de apropriação, então a infração optou pela cobrança do crédito inteiro.
Na infração do número 5, são operações também relativas ao crédito do imposto, onde creditou-se indevidamente do ICMS através da escrituração da nota fiscal número 211, no montante de R$ 65.413. A operação está sujeita ao regime de substituição tributária, conforme se demonstra pelas cópias dos documentos juntados. As mercadorias encontram-se listadas no artigo 313, Z5. E a infração 6, creditou-se indevidamente no montante de R$ 169 mil, por escriturar no SPED, sob o argumento a título de ressarcimento do imposto, o contribuinte foi notificado e renotificado a comprovar as origens dos créditos. No entanto, não apresentou o arquivo conforme portaria CAT 17 de 99, e no lugar apresentou a planilha Excel com memória de cálculo. No entanto, tal planilha apresentava cálculos fora do previsto na legislação e a infração se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Essas são as acusações, tá? O processo foi julgado parcialmente procedente, e a decisão de primeira instância entendeu pelo cancelamento das acusações dos itens 1 e 2 por falta de demonstração do benefício fiscal, e o processo já veio para julgamento, foi distribuído ao Dr. Samuel Magro, na 5ª Câmara Julgadora, que houve por bem converter o julgamento em diligência para que o fiscal responsável pela lavratura do auto de infração obtivesse maiores informações complementares sobre a questão atinente aos benefícios fiscais e a demonstração de cálculo da portaria CAT 17 de 99. Então, já foi cumprida a diligência determinada pelo Dr. Samuel Magro. O processo passou pelo fiscal, passou pela representação fiscal e houve oportunidade da autuada manifestar-se. E agora o processo veio para julgamento do recurso de ofício e recurso ordinário. Acredito que é o quanto basta para relatório, doutor presidente. Doutora, pode iniciar a sustentação oral. Obrigado, doutora Daniela. Obrigada, presidente. Um bom dia a todos. Bom, gostaria de fazer uma breve síntese desse processo, só para que os senhores possam entender qual é o nosso ponto de divergência aqui do procedimento fiscal. Então, o que acontece? A autoridade fiscal, durante o procedimento de fiscalização, não comprova parte de uma presunção que os fornecedores da autuada, por estarem no estado do Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás, eles usufruíam de benefícios fiscais de regimes especiais concedidos por aqueles estados que estavam em desconformidade com os requisitos constitucionais, né, a aprovação do CONFAS. Bom, pois bem, partindo dessa presunção, porque não foi comprovado nos autos que as empresas eram usufrutuárias desses benefícios fiscais e quais benefícios fiscais eram, partindo dessa presunção, qual foi a consequência da autuação? A glosa integral dos créditos. Então, aí já tem uma primeira inconsistência lógica, porque se a premissa é, olha, os seus fornecedores, eles usufruem desses benefícios fiscais, não comprovados, presumidos, mas tudo bem, partindo da premissa que essa presunção seria válida, o que a própria DTJ já afastou, que a glosa de crédito foi com base em presunção, não houve efetivamente a prova de que as fornecedoras usufruíam desses benefícios fiscais. Mas mesmo partindo dessa possibilidade, que essa presunção seria válida, a consequência jurídica é glosar os créditos tributários no limite da ausência de pagamento. Então, eu deixo você tomar crédito dos valores que foram efetivamente pagos pelos seus fornecedores e vou glosar só o que não houve pagamento. Mas não foi isso que a autoridade fiscal fez. Ela glosou a integralidade dos créditos. Então, mesmo se admitisse como possível essa presunção, o que já foi afastada pela DTJ, que a gente entende que não é possível, o lançamento, ele não é coerente, porque a consequência jurídica de eu ter fornecedores beneficiados por regimes especiais não convalidados pelo CONFAS é a glosa do valor que não foi efetivamente pago. E não foi isso que aconteceu. Bom, durante a impugnação, a gente alega esses pontos, a autoridade fiscal tentando corrigir o auto de infração,
pega o que está num site de um contador do Estado do Espírito Santo, apesar dela falar que toda a contabilidade de todo o grupo é centralizado em Minas Gerais, o que não é verdade, mas ela alega, a autoridade fiscal alega isso e traz como prova que a MB, que é a fornecedora do Espírito Santo, ela, num site privado de contabilidade do Espírito Santo, está lá falando que a MB usufruiu de determinado benefício fiscal. Então, essa é a prova em relação à MB, porque em relação aos outros fornecedores, sequer há qualquer prova, não está no site do contador e não está em nada. A única coisa que a autoridade fiscal traz é a transcrição da legislação de Santa Catarina e da legislação do Estado de Goiás. Então, em relação aos outros fornecedores, sequer há outros indícios que eles seriam beneficiários desse regime especial. Bom, a DTJ cancela esses dois principais objetos do auto de infração, né, essas glosas, exatamente sob esse fundamento. Bom, partiu-se da presunção que haveria o usufruto desses benefícios especiais e que isso não foi comprovado. Bom, sobe o processo para o TIT, né? A gente tem recurso de ofício desses dois itens e do item 5 também, e recurso especial da questão do crédito da portaria CAT. Bom, sobre esses dois primeiros itens, o TIT manda baixar em diligência para consertar praticamente o auto de infração, que a gente entende que nem seria possível. Mas a diligência tudo bem, autoridade fiscal, se você está partindo da premissa que Espírito Santo, ou a empresa era Fundo da Piana, ou era Compete, ou era Invest, no Sul, não sei qual que é o benefício fiscal, no Estado de Goiás também não sei qual que é o benefício fiscal, me fale qual, dentro do seu benefício fiscal que você partiu do pressuposto, partiu dessa presunção, qual seria o valor do crédito a ser glosado, porque a glosa foi errada, a glosa foi da integralidade, e não do valor efetivamente pago, não do valor que não haveria sido pago. Aí a autoridade fiscal, durante essa diligência, faz o seguinte, olha, vou fazer o do fornecedor do Espírito Santo, do de Goiás, e em relação ao Sul, o dispositivo normativo que foi citado lá atrás, como se a WSul fosse beneficiária daquele regime especial, aquele regime especial não se aplicaria a esse fornecedor. Então, a própria autoridade fiscal fala, olha, o fundamento que eu usei lá atrás, eu estou vendo aqui que esse benefício fiscal não se aplicaria aos casos da mercadoria remetida pela WSul. Portanto, eu vou usar um outro benefício fiscal para fazer esse cálculo, para fazer a diligência. E troca o benefício fiscal na diligência, e é um benefício fiscal que começou sua vigência em 2020, sendo que os fatos geradores são de 2015 e de 2016. Então, senhores, a questão aqui primeiro, há uma presunção, não há nenhum momento dos autos a prova de que os fornecedores usufruíam de benefícios fiscais não convalidados pelo CONFAS. Mesmo isso foi afastado, isso foi evidenciado, inclusive, pela DTJ. Mesmo se fosse possível essa presunção, a consequência jurídica não é essa, a glosa é integral. Então, o auto de infração tem que ser cancelado porque ele foi lavrado errado. E mesmo assim, na tentativa de salvar o auto de infração, baixando em diligência para evidenciar qual seria o valor do crédito a ser glosado, a autoridade fiscal se embanana ainda mais. Ela fala, olha, eu citei um dispositivo normativo do Sul, mas realmente não se aplica ao fornecedor do Sul. Então, vou usar outro benefício fiscal. E esse outro benefício fiscal, a vigência dele é a partir de 2020. E os fatos geradores são de 15 e 16. Então, mesmo se fosse possível, essa confusão toda, essa presunção em cima de presunção, com consequência jurídica inadequada, eu tenho a decadência. Porque se eu entender que seria possível o refazimento do lançamento, esse lançamento foi refeito em 2021. E os fatos geradores são de 15 e 16.
Então, essas primeiras duas autuações, que são as autuações mais relevantes, são presunções atrás de presunções, inconsistências atrás de inconsistências. Existe um problema de lógica na própria aplicação da consequência da presunção. Bom, se eu presumo que exista esse benefício fiscal, a consequência é glosar na medida do não pagamento e não a glosa integral. E mesmo assim, se for admitido o refazimento da autoinfração, já houve a decadência da sua maior parte. Em relação ao item 5, que é uma glosa específica de um crédito de uma operação de ICMS-ST, é também recurso de ofício, foi corretamente cancelada pela DTJ, porque o crédito existe, independentemente da empresa, dessa mercadoria estar sujeita ao ST ou não. O que o Estado poderia ter cobrado é o ST não recolhido, mas não a glosa do crédito. Em relação à infração 6, é exatamente glosa de crédito que foi apropriada pela recorrente, porque ela pagou o ICMS-ST, mas as operações não aconteceram da forma presumida, ou seja, as vendas não ocorreram para dentro do Estado. Realmente, os arquivos inicialmente, durante o procedimento de fiscalização, eles não foram apresentados no modelo da portaria CAT 1799. A gente apresentou em Excel, né, evidenciando todas as notas e que a saída não aconteceu dentro do Estado. Então, a questão é a seguinte: não é porque eu descumpri uma obrigação acessória, o molde, né, o modelo que aquela informação chegou na autoridade fiscal, que eu não tenho direito ao ressarcimento daqueles valores pagos indevidamente, porque o faturador não aconteceu. O faturador presumido, né, a substituição tributária, ela não aconteceu porque eu vendi para fora do Estado. Mas, mesmo assim, a gente trouxe toda a informação nos moldes da portaria 1799 e, baixado em diligência para o fiscal se manifestar, o que o fiscal fala? Olha, eu não vou me... Ela falou que vai pedir uma cotação. Eu não vou me manifestar sobre isso porque está fora do prazo, porque a recorrente deveria ter entregue essa informação lá atrás e não agora, e a autoridade fiscal praticamente se recusa a cumprir a diligência determinada pelo TIT. Então, senhores, são basicamente, de forma sintética, são esses motivos, com foco especial essa questão da glosa, que é presunção atrás de presunção, lançamento de um crédito tributário desvinculado da própria norma jurídica, que a consequência, mesmo se a presunção fosse admitida, seria a glosa do valor não pago e não a glosa integral. E mesmo se fosse possível, a autoridade fiscal muda o fundamento do benefício fiscal e aplica a lógica de um benefício fiscal que sequer estava vigente quando do fato gerador do ocorrido. Então, senhores, de forma muito sintética, é isso que eu queria acrescentar e fico à disposição também para demais esclarecimentos que os senhores entendam necessários. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Daniela, algum esclarecimento aos demais? Não, doutor Samuel, ficou claro. Acho que foi muito... Inclusive, pela complexidade dos autos, acho que foi muito objetiva a sustentação oral da doutora Bárbara, viu? Parabéns, doutora. E, não, doutor Samuel, está muito claro para mim as questões que eu tinha no processo. No entanto, eu não trouxe o voto, acho que eu havia adiantado aos senhores que eu não havia trazido o voto desse processo para justamente aguardar ouvir a sustentação oral. Esse processo tem umas peculiaridades, eu gostaria de ouvir a sustentação oral primeiro e trarei o voto na próxima oportunidade. Perfeito. Doutora Daniela, prefere que eu retorne o processo à sua caixa ou já agendamento? Normalmente, nessas situações, eu peço para devolver direto para a pauta, mas como temos um feriado muito longo no meio, eu vou pedir para devolver para mim, assim eu fico com uns dias a mais para finalizar esse voto. Então, doutora Bárbara, o processo é retirado de pauta e volta para uma próxima sessão, ok? Perfeito, senhores. Obrigado pela participação. Bom dia. Obrigada a vocês, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Eu ainda não consegui retirar. Então, devolvido.
para o relator. É um pouco lento, viu? Ou eu que estou lento. Então, processo 41.14.944, WSP Logística, Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Limitada, devolvido para a doutora Daniela. Na sequência, temos o processo relativo ao AIN 41.19.107, EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. É um recurso misto de relatoria do Dr. Faisal, salvo engano, a sustentação oral foi na semana passada, né? E o Dr. Faisal, então, trazendo o voto. Com a palavra, embora assim, uma observação, né? Naquela ocasião, a gente não estava com essa composição, o Dr. Ramon havia sido substituído, então o patrono, Dr. Fernando Monteiro, tem a possibilidade de fazer nova sustentação oral. O Dr. Fernando vai fazer sustentação oral? Se possível, presidente, só para reiterar de uma forma mais objetiva, bem Tudo rápido bem, mesmo. Bem? Sem problema. Então, Dr. Fernando, Dr. Faisal faz a leitura da acusação e, na sequência, o senhor pode iniciar a sustentação oral. Pode iniciar, Dr. Faisal. Tá bem, obrigado, doutor Samuel. Se puder depois abrir, por favor, o sistema para editar o voto, doutor Samuel. Obrigado. Mas são 5 acusações, como o doutor Samuel bem lembrou, já foi feita uma sustentação oral semana passada, mas a composição era distinta, né? Todas as acusações dizem respeito a crédito indevido de CMS nos períodos de janeiro de 2013 a outubro de 2014, né? Mas basicamente é crédito indevido de CMS, através de escrituração de notas fiscais de entrada, de emissão própria, no livro de registro de entradas, referentes, cada uma tem um período, né? Mas de janeiro de 2013 a outubro de 2014. Todas elas detalhadas nos demonstrativos que acompanham cada uma das acusações. Bom, doutor Samuel, acho que essa é isso, né? Acho que é suficiente, são todas o mesmo tipo de acusação, só períodos diferentes, e registro no livro de entrada referente a períodos distintos. Entendido. Dr. Fernando pode iniciar a gravação, a sustentação oral. E eu já gravei aqui a sustentação oral também, você já pode editar o voto, Dr. Fernando. Primeiramente, bom dia a todos, presidente, demais componentes, pessoal da representação fiscal. Como bem relatado, trata-se de infração de creditamento indevido. A autuada é a EDP, EDP Distribuidora de Energia, que é uma distribuidora de energia aqui com atuação no estado de São Paulo. E dada as peculiaridades desse tipo de operação, no caso concreto aqui, é quando há uma discordância do consumidor, do montante que é faturado, aí, no caso, é aberto um procedimento de fiscalização no âmbito da empresa e confirmando-se que, de fato, houve faturamento equivocado por problema na medição, isso aí é bem recorrente, é feito, então, um refaturamento. Então, aquele mesmo consumo, ele é objeto de uma nova nota fiscal de consumo de energia elétrica com um novo destaque do ICMS. E dado o grande número de operações que tem, né, no mês, enfim, tem um procedimento próprio das distribuidoras, das concessionárias, previsto no anexo 18 do regulamento do ICMS, que é o aproveitamento de crédito sem prévia autorização do fisco, que é comunicado nos arquivos da Portaria CAT 55/2004. Nesse arquivo da Portaria CAT 55/2004, são informados os dados do consumo e a referência da nota fiscal substituída e da substituta. O ponto aqui é bem simples. O ponto é que a EDP, quando ela tomou crédito sobre essas notas fiscais substituídas,
E só para contextualizar, aqui nós temos diversas autuações. A discussão de mérito ela envolve basicamente o item 1.3 do auto, e são duas operações de consumo, da Gerdau e da Votorantim, que contemplam basicamente 99% do item do auto, né? E para esses dois consumidores, que é a discussão de mérito, o crédito ele foi apropriado no mês subsequente da emissão da nota fiscal substituta. Então, assim, e aí o problema foi a questão da identificação da nota fiscal substituta e substituída, porque, na época, a referência da nota fiscal de consumo, ela era reiniciada. Então, quando o fiscal se deparou com os arquivos da portaria CAT, no caso da Gerdau aqui, só para adotar como um exemplo, o consumo era do mês de outubro, a nota fiscal originária foi emitida no mês de novembro, no mês seguinte, teve o procedimento de questionamento do faturamento e foi emitida a nota fiscal substituta em dezembro. O crédito ele só foi apropriado em janeiro de 2014. Quando foi identificado nos arquivos da portaria CAT a referência da nota fiscal substituída e substituta, o fiscal identificou que a nota fiscal substituta, a numeração da nota fiscal substituta, ela era de um outro consumidor, de uma pessoa física, com dados assim, bem discrepantes dos consumos da Gerdau e da Votorantim. E nesse caso, então, ele entendeu que, por não haver essa correspondência, o crédito seria indevido. Mas aí, nesse caso, foi demonstrado, inclusive com a conversão em diligência na primeira instância, que o crédito é legítimo, ou seja, houve só um descasamento temporal, foi apropriado no mês seguinte, ou seja, sem prejuízo ao erário, né? Inclusive em prejuízo da própria EDP, que suportou o crédito, suportou o débito em dezembro sem o correspondente crédito. E, nesse caso, demonstrou-se, pelos arquivos até da FD, do mês da emissão da nota fiscal substituta, que não houve o crédito apropriado nesse mês, ou seja, não houve uma duplicidade. A própria decisão de primeira instância, ela confirma esse ponto, né? Assim, acho que é bem clara a questão, e que o problema é só uma questão formal. Então, assim, só para fazer uma breve leitura aqui da conclusão aqui, bem sintética da decisão, ela... Basicamente, ela entende que o crédito poderia ter sido apropriado no mês anterior, mas só foi aproveitado no mês seguinte, então o crédito não é um crédito ilícito, né? Houve só esse descasamento na apropriação do crédito, e que se houvesse aí alguma mácula no procedimento, isso deveria ser repreendido com uma penalidade formal, por descumprimento de obrigação acessória, enfim, alguma multa aplicada na questão da escrituração em si, mas não a glosa do crédito, que é devido, porque na situação aqui, a gente tem duas notas fiscais de consumo de energia, ambas com destaque, que se reportam ao mesmo período de consumo, e no caso, o crédito, ele simplesmente funciona como um meio para estornar o débito que incidiu na primeira fatura. Assim, acho que é bem claro, a gente tem duas notas, dois documentos fiscais com o destaque que se reportam ao mesmo período, e juridicamente não tem sentido de você permitir esses dois destaques sobre o prisma da mesma circulação de mercadoria. E nesse caso, então, o estorno aqui, o crédito, ele funciona como um mero papel de estorno do débito, que incidiu indevidamente na primeira nota objeto de substituição, e que, portanto, até pela questão da autonomia da obrigação principal e da acessória, nos termos do artigo 113 do CTN, nunca poderia ser cogitada a questão da glosa desse crédito por conta desse problema eminentemente formal. Então, por conta desses elementos, né, e a decisão de primeira instância corretamente reconheceu esses pontos, inclusive o próprio fiscal autuante confirma que o crédito materialmente é devido, de fato ele coloca alguns empecilhos na questão temporal, mas que nesse caso a interpretação da EDP, da autuada, é de que isso não poderia prejudicar o crédito, novamente por conta dessa distinção entre obrigação acessória e principal. Então, e nesse ponto que não houve qualquer prejuízo erário, muito pelo contrário, o crédito foi apropriado no mês seguinte. Então, nesse ponto, a autuada que requer o desprovimento do recurso de ofício, né, tendo em vista que a decisão de primeira instância cancelou essa parcela da exigência. Esse é o principal foco aqui, a principal pretensão da autuada. Para o restante das operações, a discussão basicamente centra na questão da decadência. De fato, as operações elas ocorreram em período superior ao prazo de 5 anos, do artigo 154. A fiscalização, a decisão de primeira instância não reconheceu a decadência por conta do artigo 173 do CTN, que, de fato, aí, considerando mais um ano, as operações não estariam decaídas, o lançamento não estaria decaído, mas, no caso, aqui a
autuada discorda desse entendimento, por entender que, por mais que tenha a questão da súmula, né, 9 aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, o fato é que essa súmula ela se aplica quando o contribuinte não se vale de pagamentos antecipados, ou seja, quando ele solve a obrigação dele unicamente com base em crédito e que, nesse caso, não tem o pagamento antecipado, que é o critério que o STJ, de forma pacífica, reconhece como o critério que define a aplicação do 1504 e não do 173 do CTN. Havendo o pagamento antecipado, mesmo que parcial, tendo em vista que para solver a obrigação do ICMS, a EDP ela utilizou-se de crédito, mas também de pagamentos, nesse caso, atrai-se a regra, então, do 1504 e, portanto, o restante das operações estariam também decaídas. E, de forma subsidiária, pleiteia-se também a questão da revisão do cálculo das multas, né, que são aplicadas sobre o valor básico atualizado. Então, no caso aqui, tem uma questão juridicamente indevida de incidência de juros sobre a multa, de você considerar que o contribuinte já estava em mora com relação à multa desde o momento da ocorrência da infração. No caso, a mora sobre a penalidade, não sobre o débito, deveria incidir a partir do momento da constituição do auto, mas aí são questões subsidiárias. Então, só para reiterar, a questão do mérito seria essa questão da manutenção da decisão de primeira instância que cancelou a glosa dos créditos sobre as operações da Gerdau e da Votorantim, e para o restante, e aí no caso do recurso ordinário do contribuinte, o reconhecimento da decadência para o restante, ou, quando menos, a revisão do cálculo das multas para até afastar o caráter confiscatório, que ela fazendo dessa forma, elas superam os próprios débitos, e aí tem até posição firme na jurisprudência que a multa nunca pode ultrapassar o montante do débito. Então, com base nesses fundamentos, pede-se, então, o desprovimento do recurso de ofício, com a manutenção da decisão na parte que cancelou as operações dos itens 1.3 da Gerdau e da Votorantim, e o cancelamento e o provimento do recurso ordinário para o cancelamento do restante das operações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Faisal, algum esclarecimento? Podemos ir ao voto. Não, da minha parte, eu estou satisfeito e parabenizo o doutor Fernando mais uma vez pela sustentação oral. E os demais, algum esclarecimento? Podemos ir ao voto. Doutor Ramon. Presidente, na verdade, não tem esclarecimento. Ok. Então, doutor Faisal, vamos ao voto, por favor. Obrigado, doutor Samuel. As acusações já foram lidas na sessão passada de forma integral. Hoje eu fiz a leitura apenas sintética, né, das acusações, mas resumidamente no relatório, né, como bem lembrou o doutor Fernando, o processo foi convertido em diligência em primeira instância em 2 oportunidades, exatamente para se verificar as alegações no que diz respeito ao item 3. A discussão de mérito ficou basicamente restrita ao item 3. Os demais itens, a discussão ela gira em torno apenas da aplicação do artigo 150, parágrafo 4, e não na aplicação do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Pois bem, eu já antecipo a todos que eu concordo com o posicionamento do recurso ordinário do contribuinte. Eu acho que não é o caso da aplicação da súmula 9 aqui, e vou explicar no meu voto, e entendo que a decisão de primeira instância está correta no que diz respeito ao reconhecimento das operações relativas ao item 3. Mas vamos lá. Para os colegas que estão acompanhando o sistema, eu vou começar no item 14, mas eu vou pensando aqui alguns trechos mais importantes. O presente auto foi lavrado considerando-se 5 infrações relativas ao acreditamento indevido do imposto nos anos 2013 e 2014, decorrência de escrituração de notas fiscais de entrada de emissão própria da autuada no livro de registro de entradas para fim de apropriação de valores referentes a estorno de débitos constantes de notas fiscais de conta de energia, informadas em arquivos digitais de estorno de débito nos termos da portaria CAT 55. A autuada defende e sustenta o entendimento de que as infrações não procedem, pois os valores teriam sido lançados em função de ajustes feitos em faturas decorrentes da discordância de valores faturados, como bem alertou o Dr. Fernando aqui na sua sustentação oral. Mas que os créditos seriam existentes e que, no máximo, haveria, portanto, erro de procedimento ou descumprimento de obrigação acessória. Ocorre que, não obstante as suas alegações, em relação aos itens 1, 2, 4 e 5, o autuado não contestou objetivamente as infrações, limitando-se apenas a discutir a aplicação
do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, homologação tácita do lançamento. Já em relação ao item 3, a autuada manifestou-se expressamente, juntou documentos para justificar o crédito das notas fiscais 829.409, emitida pela Gerdau, e 833.657, emitida contra a Votorantim. Contra a Gerdau e contra a Votorantim. Nos termos do que consta em seu recurso ordinário, as folhas 12.958 e 12.959, o que levou à redução considerável do citado item do presente auto, conforme decisão proferida pela DTJ, a hora atacada. Em preliminar, alega a autuada ter ocorrido a decadência, entre aspas, porque eu não gosto de chamar de decadência, mas vamos lá, do direito de lançar, com base na aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, para os casos de creditamento indevido de ICMS, conforme o entendimento externado em sua defesa e também no presente recurso. Sinteticamente, alega o contribuinte a seu favor em relação ao pedido de aplicação da decadência. Aí eu transcrevo aqui um trecho do recurso, só para reforçar o entendimento que o Dr. Fernando sinteticamente já colocou aqui em sua sustentação oral. Item 20. De fato, é importante diferenciar a decadência do artigo 173 da homologação tácita do lançamento decorrente de aplicação do 150, parágrafo 4 do mesmo CTN. Enquanto o artigo 173 fulmina o direito de constituir o crédito pelo decurso do prazo lá previsto, o parágrafo 4 do 150 do CTN prevê a homologação tácita dos lançamentos realizados pelo contribuinte, uma vez transcorrido o prazo de 5 anos contados do fato gerador, ocorrendo a extinção definitiva do crédito nos termos do 150, tornando-se imutável, portanto, o lançamento realizado e homologado tacitamente. No caso do parágrafo 4 do artigo 150, terá o fisco 5 anos contados da ocorrência do fato para homologar ou não o lançamento efetuado pelo contribuinte. E decorrido esse prazo, sem manifestação da autoridade, considerar-se-á extinto tacitamente o crédito em questão. Esta é a expressa determinação do referido dispositivo do CTN. Eu transcrevo o artigo 150, que todos conhecem. A redação é inequívoca e não importa qualquer dúvida, conforme a doutrina do professor Eurico, que já foi juiz, inclusive, desse tribunal. Só vou ler, que o trecho é curto, né? Neste caso, concorre a contagem do prazo para o fisco homologar expressamente o pagamento antecipado, concomitantemente com o prazo para o fisco, no caso de não homologação, empreender o correspondente lançamento tributário. Sendo assim, no termo final desse período, consolidam-se simultaneamente a homologação tácita, a perda do direito de homologar e, consequentemente, a impossibilidade jurídica de lançar. Mais ou menos na linha do que o Dr. Fernando defendeu em sua tentação oral e também na sua peça Recurso Ordinário. Nesse sentido, já se manifestou, inclusive, o STJ, conforme citado pelo próprio contribuinte em seu recurso e conforme abaixo. Eu transcrevo uma outra decisão aqui, do STJ de 2019. Lembrando que eu também entendo que não é exatamente o caso da súmula 9, mas só lembrando que a súmula 9 ela foi emitida tomando por base decisões do STJ de 2011. Desculpa. Sendo assim, obedecidas as condições do artigo 150, parágrafo 4, e conforme decisões do STJ citadas nesse voto, o fisco tem prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato para homologar o procedimento adotado pelo contribuinte, sob pena de perder o direito de fazê-lo expressamente, o que impossibilitaria a realização de novo lançamento de ofício. Uma vez transcorrido tal prazo, sem que se tenha havido manifestação expressa, o lançamento de ofício de eventuais diferenças considerar-se-á extinto a qualquer crédito tributário que se pretenda lançar. Fato impeditivo de qualquer procedimento de ofício que objetive o apontamento de eventual diferença ou aplicação em penalidade. Pois bem, no presente caso, pretende o fisco glosar créditos supostamente tomados de forma indevida na escrita, mas declarados pelo contribuinte via GIA. Entendo que, neste caso, configura-se uma hipótese de revisão de lançamento. Artigo 149, previamente realizado pelo sujeito passivo, autolançamento ou lançamento por homologação, e que estaria homologado com a aplicação do 150, parágrafo 4, não se aplicando a hipótese do 1731 do mesmo diploma. Aí eu cito um outro entendimento no que diz respeito à questão do crédito do STJ, também de final de 2019. Portanto, o entendimento acima parece ir no sentido contrário ao entendimento adotado pelo julgador monocrático, sendo certo que é fato que, sob o período fiscalizado, ou seja, de janeiro de 2013 a outubro de 2014, e considerando-se que a lavratura do auto deu-se em 17 de dezembro de 2018,
efetivamente transcorreu prazo superior a 5 anos contados do fato gerador, tendo ocorrido a homologação de parte dos valores lançados e efetivamente declarados pelo contribuinte, tendo em vista ainda o recolhimento de valores, eu repeti, declarados pelo contribuinte, vou corrigir aqui depois. Bom, eu reforço aqui o argumento, né, de que nesse caso entendo, portanto, que o contribuinte cumpriu as obrigações acessórias relacionadas à apuração e pagamento antecipado do imposto, apresentando todo o solicitado para que o fisco fizesse a revisão. Ocorreu a perda do direito do fisco de revisar os citados lançamentos em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 17 de dezembro de 2013, devendo ser reconhecida a extinção parcial do auto em relação aos valores lançados que não respeitam o prazo do 150 parágrafo 4º, cumpridas as condições do 156, ambos do CTI. Aí eu entro na questão de mérito, né? No mérito, conforme esclarecido, resta apenas a discussão relativa ao item 3, ou seu remanescente naquilo que não tenha sido afetado pela homologação tácita do lançamento, tendo em vista que a R-decisão hora atacada cancelou quase que integralmente citado item, com base nas alegações e provas já produzidas. Em suas razões de recurso de ofício, a representação pede, às folhas 12.949, o restabelecimento do presente ainda nos termos de sua lavatura original, com o que não concordamos. Em relação ao cancelamento parcial do item 3, entendo que o jogador ACO andou bem, uma vez que as provas produzidas teriam demonstrado o direito de manutenção dos créditos que integra o citado auto, motivo pelo qual nega o provimento a recurso. Além disso, vale frisar, ainda em relação ao item 3, nos termos do artigo 4º, anexo 18 do regulamento, que dispõe sobre a atividade de distribuição de energia elétrica, que o contribuinte pode acreditar-se do imposto debitado nas notas fiscais nas hipóteses previstas no caput. Eu transcrevo aqui o artigo 4º e parte do seu dispositivo. A fiscalização no demonstrativo 3 apontou o valor do crédito indevido em cada mês. Nesse sentido, vale transcrever a informação sobre essa acusação constante do termo circunstanciado, folhas 10 seguintes. Eu trago também informações aqui do termo circunstanciado. Pois bem, ainda que não houvesse o reconhecimento da homologação tácita do lançamento, entendo correta a decisão atacada em relação ao cancelamento parcial do item 3, conforme bem observado pelo ilustre jogador monocrático na decisão recorrida. Transcrevo aqui um pequeno trecho dessa decisão. E aí fala um pouquinho da questão do procedimento, né, e das notas fiscais da Gerdau e da Votorantim, que já foram esclarecidas pelo Dr. Fernando, e eu já citei acima. É só para reforçar o argumento, eu não vejo necessidade de ler novamente. Sigo agora por 45. Diante do exposto, em relação ao item 3, deve ser mantida a decisão proferida pela DTJ, com as reduções já reconhecidas pelo jogador monocrático, nos termos da decisão acima citada, mas levando-se em consideração o prazo do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, uma vez que ocorreu a homologação tácita dos lançamentos realizados antes desse prazo. No que se refere ao pedido de afastamento da multa, bom, aí multa e juros eu mantenho tudo que está no auto, eu afasto os pedidos da recorrente em relação à redução de multa e juros, mais ou menos no entendimento padronizado aqui da aplicação dos entendimentos aqui do tribunal, de que isso deveria ser eventualmente discutido no Poder Judiciário, se for o caso. Pois bem, diante do exposto, conheço do recurso do ofício para negar-lhe provimento e conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento parcial, reconhecendo-se a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, considerando-se homologados e inalteráveis os lançamentos ocorridos até 5 anos antes da lavratura do presente auto, tendo ocorrido a perda do direito do fisco de revisar os lançamentos ocorridos antes de 17 de dezembro de 2013, mantendo-se os valores lançados não atingidos pelo citado prazo nos termos da decisão recorrida. Como voto, peço desculpas aí pelo tempo, para a demora, e devolvo a palavra ao Dr. Samuel. Obrigado, doutor Faisal. Eu já vou aqui adiantar o empate. Acho que o senhor ainda não registrou, né? Não, vou registrar agora. Eu estou aguardando. Doutora Daniela, doutor Ramon e doutor Tiago, fiquem à vontade.
doutor Daniel. Eu estou ainda terminando a leitura do voto. Perfeito. Vou pular a sua vez, então. Posso adiantar de meu posicionamento. Obrigado, vontade. presidente. Parabenizar o doutor Faisal pelo voto. Realmente trouxe doutrinariamente todos os aspectos da decadência do 1731 do 150, parágrafo 4º. Traz aqui um argumento de autoridade muito relevante e sensível, que é o voto da ministra Regina Costa. Mas no caso, presidente, doutor Faisal, eu entendo que nós temos uma norma aí de efeito vinculante para o administrativo, que seria a súmula 9, e data máxima vem no julgamento do STJ e os posicionamentos que o doutor trouxe aqui no seu muito bem fundamentado voto. Eu gostaria de analisar melhor as premissas desse posicionamento e adianto que vou pedir vistas para ver a possibilidade dessa distinção aventada com relação à súmula que atualmente nos vincula. Então, vou pedir vistas do processo, presidente. Entendido, doutora Daniela. Também tem pretensão de vista ou não? Olha, doutor Samuel, eu tenho um posicionamento próximo do posicionamento do doutor Ramon, né, no sentido de que a súmula é de aplicação obrigatória. Entendo a tese apresentada pelo doutor Faisal, esse raciocínio. Acho que chegamos a discutir essa questão em outras oportunidades, não é, doutor Faisal? No entanto, não chegamos efetivamente acho que chegamos a discutir a matéria como uma hipótese, e não chegamos a discuti-la de fato num processo. A aplicação de um caso, correto. Isso. Então, mas o doutor Ramon pediu vista, doutor Samuel, então eu vou aguardar o retorno com o voto do doutor Ramon, mas eu fico com a lição de casa de pensar no assunto. Perfeito. Mas já adiantando um posicionamento de que tendo a aplicar a súmula, mas vou pensar melhor no assunto. Eu também, em casos semelhantes, embora não concorde com o entendimento, né, com o posicionamento formulado da súmula, eu acabo aplicando a súmula. Então, vou conceder aqui vista para o doutor Ramon, e o processo, então, doutor Fernando, volta para uma próxima sessão com a apresentação do voto vista do doutor Ramon. Perfeito? Ok. Então, vista concedida. A partir deste momento, encerrando o julgamento do AIN 41.1907, cuja autuada é IDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., processo retirado em vista pelo Dr. Ramon. Obrigado, Dr. Fernando. Obrigado a todos. Bom trabalho. Julgamento encerrado. Agora, por último, temos o processo relativo ao AIN 41.30.649, cuja autuada é Avon Cosméticos Limitada. É um recurso ordinário de minha relatoria. Temos a presença do Dr. Caio Toshi. Fez sustentação oral na sessão anterior, mas como no caso anterior, a gente estava com uma composição diferente, pela ausência do Dr. Ramon. Então, Dr. Caio, fica à vontade se quiser fazer a sustentação oral novamente. O senhor vai fazer a sustentação oral? Eu gostaria de, para prestigiar a presença do Dr. Ramon hoje, que retorna para a composição, especialmente trazer aqueles esclarecimentos de ordem documental com relação à comprovação do crédito, que entendo que são que é a questão fulcral aqui para olharmos para o recurso e para a eventual necessidade de reforma da decisão de origem. Perfeito. Faço só a leitura da acusação. O AIN contém uma única acusação, qual versa sobre creditamento indevido de ICMS, sob a acusação de que a recorrente não teria comprovado a ocorrência dos eventos que ensejaram tal aproveitamento. Quais seriam esses eventos? Pagamento em duplicidade e ou antecipado em operações com prêmio e brinde. Então, essa é a acusação, versa sobre creditamento indevido. Com a palavra o Dr. Caio. Muito obrigado,
senhor relator, mais julgadores, representação fiscal. Como bem definido na leitura da acusação, só para trazer um pouco mais de contexto para essas operações que originaram esse creditamento tido por indevido. Aqui são operações com prêmios e brindes destinados ao consumidor final, em que a recorrente, ao receber tais itens, emitiu antecipadamente notas fiscais com destaque do ICMS, isso é, antes mesmo das saídas efetivas, conforme prevê o artigo 60, inciso 2º da 6374, sendo que, posteriormente, emitiu novas notas fiscais com destaque do ICMS no momento da saída efetiva, gerando esses pagamentos em duplicidade. Após a apresentação da impugnação, a recorrente apresentou petição pleiteando a juntada das planilhas com cruzamento dessas notas em mídia eletrônica, que justificam o seu direito ao crédito, que já haviam sido juntadas na impugnação. Pedido esse que foi indeferido pelo delegado à época, sob o argumento de que elas já poderiam ter sido juntadas em PDF, mesmo após a recorrente ter esclarecido que a juntada nesse formato desnaturaria a clareza das informações da planilha. A despeito disso, a primeira decisão de piso, em essência, revisitou esse entendimento em sede de fiscalização, deixando de analisar os argumentos e os elementos de prova apresentados na impugnação. Foi, então, interposto um primeiro recurso ordinário, demonstrando, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, justamente em razão da falta de análise da farta documentação que foi colocada à disposição do julgador. Sobreveio a decisão da Correia da terceira turma, que reconheceu a nulidade da decisão e determinou a remessa dos autos à origem para análise da documentação que teria o condão de validar o crédito. Os autos, então, retornaram à origem, onde foi proferida a decisão que ora apresentamos o recurso ordinário, que praticamente transcreve ipsis literis a decisão reformada e, novamente, não analisa a documentação que foi acostada pela recorrente. Então, eu começo a minha exposição aqui pugnando pelo reconhecimento da nulidade da decisão recorrida em razão da precariedade de fundamentação em linha com a decisão que já foi reformada anteriormente. A decisão recorrida consignou como rácio decidente dela, com toda a vênia e acatamento de forma absolutamente desacertada, que a recorrente não teria apresentado a documentação em sede de fiscalização apta a comprovar o seu direito ao crédito, em sede de fiscalização. Vejam que merece duas considerações relevantes esse ponto. A primeira é que essa afirmação está equivocada, que as informações foram apresentadas, mas a fiscalização as considerou insuficientes para lastrear o crédito. A segunda é que, nesse momento processual, inclusive como forma de atender o comando da decisão que foi proferida pela terceira Câmara, o dever é de investigação da documentação disponibilizada e não se escusar de fazê-lo sob o manto de que as informações apresentadas à época da fiscalização não seriam satisfatórias. Adiante, a decisão ora recorrida se descola ligeiramente da parte transcrita da decisão de piso que foi reformada anteriormente para consignar que a jurisprudência do tribunal demanda que cabe ao contribuinte que traz grande quantidade de documentos aos autos, como esses documentos que evidenciam o seu crédito, analisar e concatenar essa documentação. Então, o que nós percebemos aqui? Ora, faltam informações, então não haveria o direito ao crédito pela ausência de informações, ora, elas existem em grande quantidade e supostamente não teriam sido concatenadas de forma a demonstrar o direito ao crédito. Então, a gente tem até uma contradição grande, um esforço argumentativo robusto aí, não analisar os elementos que estão disponíveis nos autos, em desprestígio ao primado da verdade material e, inclusive, ao comando da decisão da terceira Câmara, que havia reformado a primeira decisão. Então, para fins didáticos, eu vou trazer aqui para vocês, peço licença para compartilhar a tela aqui com vocês, para retirar um pouco a abstração do que seriam esses documentos que foram juntados, como é essa planilha. Eu vou projetar aqui para mostrar para a senhora e para os senhores julgadores e para o senhor representante da Fazenda como que essas informações foram apresentadas. Se vocês puderem, por favor, só me confirmar se já chegou para vocês a tela. Ótimo, muito obrigado. Então, eu vou... para fins didáticos, a nossa planilha ela é basicamente dividida em 4 partes. Essa primeira parte,
ela traz as informações relativas às notas fiscais dos terceiros fornecedores ou dos estabelecimentos remetentes. A gente tem o número da nota, a chave da nota, o PDF da nota, é possível clicar e já acessar o próprio PDF da nota, data de emissão, natureza, descrição dos produtos, quantidade, valor, base de cálculo do imposto, alíquota, valor de ICMS e valor total da nota. A segunda parte da planilha, ela se refere às notas fiscais que foram emitidas pela recorrente quando da entrada dos prêmios e brindes no estabelecimento autuado e que geraram o primeiro recolhimento. Temos aqui, novamente, a informação toda mapeada, número da nota, chave, PDF, a amarração completa. Num terceiro momento da nossa planilha, nós temos as notas fiscais emitidas quando da efetiva saída dos brindes e prêmios do estabelecimento autuado. Novamente, as mesmas as informações essenciais, número, chave, o próprio PDF, enfim, valores. E essa parte da planilha indica o segundo recolhimento que foi feito. E numa quarta parte, nós temos o cálculo do valor do ICMS a ser restituído, fazendo o cruzamento do que foi pago das outras três partes da planilha. Então, aqui, a questão dos hiperlinks que constam na apresentação, por que nós insistimos tanto em fazer a apresentação da mídia com o Excel e não no PDF, da forma como havia sido solicitado anteriormente? No PDF, o PDF ele é um formato de arquivo muito pesado, então nós não conseguimos inserir o PDF das notas dentro do PDF e juntar isso no processo de uma forma razoável pelas próprias limitações do sistema de tamanho de documento a ser juntado. Por isso que pedimos para fazer a juntada no formato de Excel, com o Excel e os PDFs das notas dentro de uma pasta, para que qualquer um conseguisse acessar e efetivamente interagir com a planilha. Ela é uma coisa viva, ela não é só um estampado ali em PDF como se pretendeu. Então, o que nós notamos aqui é que tem todo um trabalho detalhista e responsável de cruzamento das notas fiscais para lastrear o creditamento. E a defesa não trouxe simplesmente uma tabela confusa, inócua, ali jogando números das notas fiscais. Então, a decisão de piso, ela se olvidou do enfrentamento do material probatório que foi colocado à disposição do julgador de origem. Mas é fato que a recorrente anexou uma quantidade brutal de documentos, são mais de 2.000 páginas em 9 documentos, especialmente esse documento 2, que efetivamente concatena as informações das notas e lastreia o direito ao crédito. O julgador se esmoreceu ali frente à grande quantidade de documentos, e a evidência disso é que não tem uma única linha na decisão recorrida que faça uma análise pontual da imprestabilidade desses documentos que foram apresentados para a análise pretendida. E, enfim, esse tribunal tem incontáveis precedentes aí que determinam a anulação das decisões, que não analisam as evidências, os argumentos relevantes levados pelo contribuinte ao feito sob exame. Inclusive, a própria decisão originária aí da terceira Câmara. Então, enfim, também quanto à nulidade do auto de infração em razão do vício de motivação e dessa indevida inversão do ônus da prova, nós entendemos que a decisão merece reforma porque ela basicamente repetiu os argumentos trazidos na decisão reformada para trazer de forma lacônica e genérica que o auto de infração estaria revestido de todos os requisitos legais e formais exigidos. Conforme se verifica dos autos, a autoridade fiscal notificou a recorrente sem sequer solicitar a apresentação de documentos complementares ou demonstrar que possuía dúvidas ou sobre os argumentos e sobre as planilhas apresentadas. Nesse ponto, a decisão de piso leva a crer que não teriam sido apresentadas as informações suficientes à demonstração do crédito. Mas, na verdade, isso aqui só evidencia que não existe uma disposição para análise do conteúdo apresentado e dos documentos apresentados. Nesse ponto, eu faço menção expressa ao item 37 da decisão, que, se os senhores me permitem, é um trecho bastante curto, mas que sintetiza esse racional equivocado, em que pese as medidas de facilitação pelo senhor agente fiscal atuante para receber da impugnante os documentos requeridos na notificação de folhas, não consta nos autos que ela tenha apresentado resposta satisfatória à exigência fiscal. Ora, não consta dos autos nenhuma explicação das razões pelas quais a documentação apresentada pela recorrente não se presta para o exame ser feito pela fiscalização. Em verdade, isso demonstra que a autuação foi promovida de forma
assodada com a finalidade de tentar evitar a decadência que restou configurada no caso em tela também. E de mais a mais, a gente tem um problema com a própria capitulação da infração, que é extremamente genérica, visto que a autoridade fiscal tipifica como fundamento da autuação os artigos 59, 61 e 63 do RICMES, sem indicar quais seriam os motivos específicos pelos quais os créditos tomados pela recorrente foram considerados inválidos. Esses dispositivos, enfim, uma leitura rápida mostra que eles trazem uma gama brutal de situações aí, e não há uma indicação específica de qual seria que se amolda ao caso examinado. Então, sobre esse ponto, essa nulidade do auto de ser genérico também quedou-se excelente a decisão de piso. E a falta da disposição clara, da descrição clara das supostas infrações, dos motivos concretos da autuação, claro que isso inviabiliza e dificulta o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, e com isso o auto acaba por promover, no mínimo, uma indevida inversão do ônus da prova e acabou se valendo por certo de presunções sem amparo legal. Então, aqui também trazemos precedentes do tribunal sobre a invalidade dos autos como presente, com equívocos ou insuficiência na acusação e precário conjunto probatório quando da sua lavratura. Esse fundamento, esse segundo fundamento que eu trouxe, ele se conecta com o terceiro, é a possibilidade de cobrança do imposto ou glosa com base em presunção. Isso porque sequer existe um relatório fiscal circunstanciado que vai explanar as razões da desconsideração da documentação que foi apresentada pela recorrente, mas uma mera presunção da ocorrência de um ilícito aí. E sobre esse ponto, a decisão trata a presunção como uma ferramenta prevista na legislação de uso restrito, desconsiderando toda a estrita legalidade enquanto regra e não exceção, e valor constitucional e legal que norteia o direito tributário, portanto, a atuação das autoridades fazendárias. É evidente que a presunção da ocorrência do fato gerador do ilícito fiscal, sem um adequado exame, implica em violação do 142 do Código Tributário, um desprestígio também ao primado da verdade material. E também é importante aqui reconhecer a necessidade de reforma da decisão no que diz respeito à decadência parcial dos créditos, eis que a lavratura do auto de infração se deu em 9 de dezembro de 2019, relativo a crédito tomado nos meses de agosto a dezembro de 2014. Nesse caso, a decisão recorrida entendeu, com toda a vênia e acatamento de forma desacertada, que o artigo 150, parágrafo 4, não se aplica às hipóteses de autuação por creditamento indevido, vez que nessa situação não seria possível a identificação do evento que fixaria o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Acho que a gente pode nos socorrer da jurisprudência do STJ, firmada em sede de repetitivo, no 973-733 Santa Catarina, relatoria do ministro Fux, que indica que o prazo decadencial para a glosa de crédito escritural do ICMS também deve seguir a disciplina do 150, parágrafo 4, nos casos em que o contribuinte tenha efetuado algum pagamento a título de imposto. Quanto ao direito do crédito em si, acho que ele já ficou demonstrado aqui com a documentação que está acostada nos autos, com a planilha que nós passamos juntos aqui, enfim, não sobra dúvida quanto a isso. Enfim, e tem um outro argumento que diz respeito à necessidade de recomposição da escrita fiscal da recorrente antes da cobrança. Entendemos que, não obstante a decisão de piso não tenha efetivamente analisado esse argumento, ele mereceria acolhimento, porque, por exemplo, a GIA do mês de agosto de 2014, o DOC 7, juntado à impugnação, antes das glosas, indicava um saldo credor de um pouco mais de 9 milhões, e a GIA de dezembro, por exemplo, indica um saldo credor de pouco mais de 53 milhões e meio de reais. Então, esses saldos credores seriam mais que suficientes para absorver a glosa que foi perpetrada. Então, por fim, nós requeremos também o afastamento, a minoração da penalidade aplicada, vez que, como lançada, praticamente representa o valor do imposto exigido, um percentual desproporcional confiscatório, e ainda o afastamento do cúmulo dos juros com base na 3.918, ou ao menos a sua utilização como fator de atualização monetária do valor básico da penalidade. Então, indo aos meus pedidos, nós requeremos que seja declarada a nulidade da decisão de piso, por ter deixado de avaliar o conjunto probatório ali existente e disponível no bojo do processo administrativo, e que seja provido recurso para que seja reconhecida a total improcedência do auto de infração, seja em razão das nulidades do auto, como em razão do efetivo direito ao crédito adicionalmente, insistindo na boa-fé. Nós requeremos a possibilidade de uma nova juntada das planilhas e documentos fiscais correlacionados em mídia eletrônica, caso ainda não se entenda suficientes as demonstrações já feitas até o momento, com vista a possibilitar uma melhor análise desse material, bem como que o caso seja convertido em diligência para que a fiscalização possa avaliar atentamente essas provas
produzidas, caso entenda que ainda não tenha sido oportunizado essa chance, esse expediente. Então, eu agradeço a senhoras e senhores pelo tempo que foi dedicado e pela oportunidade de apresentar novamente as nossas razões aqui, também para o Dr. Ramon, agora conosco. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Caio. Algum esclarecimento ou podemos ir ao voto? Presidente, eu parabenizar o Dr. Caio e agradecer pela deferência e perguntar para ele se poderia me indicar as páginas que estão as planilhas. Eu estou verificando na defesa que eu estou localizando as DANFs. Se puder, para facilitar, as páginas aí que está a planilha que você indicou aí no seu slide, por favor. Perfeito. Eu preciso de um pequeno tempo aqui para indicar para o senhor, mas eu já faço isso, doutor. Tá, agradeço. Estou pesquisando aqui, mas não as localizei. Tranquilo quanto ao tempo, Dr. Caio. A gente aguarda. E lembrando também que uma das razões de nós termos pedido a juntada da mídia foi justamente em razão das limitações que a juntada da planilha nesse formato em Excel acaba por ter, doutor Ramon. Essa foi uma discussão que nós tivemos relevante aí também com o jogador de piso, que não queria receber essas documentações. Nós falamos, bom, se nós juntarmos isso aqui em PDF, isso aqui desnatura totalmente a possibilidade da juntada. Então, tem nós brigamos para conseguir fazer a entrega da mídia eletrônica nesse formato em Excel. Tá? A 13457 te permite fazer isso, né? Mas eles querem de uma forma organizada. Me parece que a planilha que vocês apresentaram tem essa sistemática organizada, mas eu não estou conseguindo verificar, até porque ela referencia um link ou alguma coisa de um PDF, né? Mesmo que sejam os mesmos PDFs que estão aqui juntados, talvez a forma aleatória em que os PDFs estão, bom, enfim, o entendimento aí seria melhor com a planilha mesmo. Então, para mim é relevante essa informação, mas se quiser deixar com outra oportunidade também. Meu posicionamento, já adiantando então, Dr. Ramon e os demais, justamente pela nulidade da decisão de primeira instância. Eu já disponibilizei meu voto. Prejudica a análise, então. Obrigado, Dr. Caio. Eu faço até essa menção, Dr. Ramon, de que numa análise preliminar os documentos se relacionam sim, né, os documentos apresentados se relacionam sim com o direito sustentado pelo contribuinte. E o que é fato incontroverso é que a decisão de primeira instância não faz esse enfrentamento. Então, passo a leitura do meu voto. O ponto nodal da discussão travada no presente AIN é saber se a recorrente faz jus ou não ao acreditamento do imposto lançado em seus livros fiscais. E somente é possível formular um entendimento sobre tal contenda a partir da análise dos documentos fiscais juntados pela recorrente. Ocorre, contudo, que, ao examinar a decisão monocrática, constate-se que esta contém vícios insanáveis, dado que, ora, o julgador cita que a recorrente não teria apresentado documentos fiscais que pudesse evidenciar o direito, ora, o julgador menciona a existência de diversos documentos fiscais juntados pela recorrente. É evidente, pois, a contradição presente na referida decisão. E não é só. A recorrente apresentou inúmeros documentos, os quais, a meu ver, num exame superficial, sem adentrar ao mérito, têm relação com a tese sustentada. Entretanto, a decisão não apresenta um único exemplo de documento analisado que pudesse fundamentar o entendimento formulado pelo julgador, ou seja, que determinado documento apresentado pela recorrente não teria comprovado o direito a tal creditamento. Em outras palavras, é inequívoco que o julgador de primeira instância deixou de analisar e enfrentar os documentos juntados pela recorrente, tendo se limitado a mencionar que o lançamento é procedente devido ao fato da recorrente não ter apresentado todos os documentos solicitados pela fiscalização. Então, de forma bem genérica, entendeu? Com efeito, entendo que há possibilidade, que não há possibilidade de prosseguir com o julgamento do mérito do AIN em debate, haja vista que o julgador monocrático deixou de enfrentar ponto crucial para o deslinde da controvérsia.
o que constitui vício insanável e violação ao disposto no artigo 103 do Decreto 54.486 de 2009 e artigos 5º, inciso 4 e 12 do Código de Defesa do Contribuinte, instituído pela Lei Complementar 939. Portanto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento a fim de declarar nula a decisão de primeira instância para que outra seja proferida em seu lugar, com o devido exame e enfrentamento entre os documentos fiscais e planilhas juntados pela recorrente. Então, não é tão somente uma nova decisão com enfrentamento, porque, lembra, né, conforme mencionado pelo patrono, já houve uma outra decisão anulada de primeira instância, sobre o mesmo fundamento, e essa nova decisão, inclusive, contém trechos que me parece até copiado da primeira, né? Então, parece que realmente o julgador de primeira instância não fez o devido enfrentamento. E até se ele entender, que ele converta o julgamento em diligência para que o AFR autuante se manifeste sobre os documentos, né, de forma conclusiva, fazendo esse cotejamento. Então, é como voto. Parabéns ao doutor Caio pela sustentação oral e doutor Samuel pelo voto. Eu vou acompanhá-lo, estou de acordo com o seu posicionamento. Parabéns, doutor Samuel, pelo voto. Eu também acompanho integralmente o voto. Havíamos, acho que, adiantado essa posição aqui na sessão passada, não é? De que tínhamos algumas questões de que talvez, infelizmente, novamente não tivesse sido enfrentadas a contento as provas apresentadas. E da leitura da decisão monocrática, quer me parecer que precisa realmente o retorno, para que finalmente o contribuinte tenha esses documentos analisados, seja para reconhecer o direito pleiteado ou não, mas precisa ser feita a análise a fundo desse material apresentado. Perdoe a minha interrupção, doutor Ramon, só para constar, na peça do recurso ordinário nós temos um link também, onde foi juntado, esse link contém ali uma pasta que possui a planilha em Excel com os documentos em PDF que podem ser abertos. Então, a planilha foi juntada naquele formato prejudicado, tá? De PDF, na impugnação, quando da juntada da impugnação, e posteriormente, inclusive no link, no corpo da peça, tem o link, tem uma senha de acesso lá, isso pode ser acessado, feito o download e analisado, todas as notas, todos os PDFs que estão linkados, tá? Obrigado, doutor. Senhor presidente, parabenizá-lo pelo voto, né? De fato, a gente percebe que nem sempre um julgamento longo é um julgamento completo. Julgamento bastante páginas, mas deixou de apreciar a questão fundamental, como bem apontado por você no seu voto. Eu vou acompanhá-lo. Ok, obrigado. Doutor Tiago, alguma alteração, comentário? Sem observações, presidente. Satisfeito. Obrigado. Então, verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram pela anulação da decisão de primeira instância. Então, a partir deste momento, doutor Caio, declaro encerrada a votação e julgamento do AIN 41-30649, autuado é Avon Cosméticos Limitada, encerrando a votação e julgamento. Muito obrigado. Agradeço a senhora e os senhores pelo julgamento de hoje. Até logo. Bom. Até logo. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor Caio. Então, todos os processos com situação de encerrado. Oswaldo pode encerrar a gravação e, a partir deste momento, declarar encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 25 de fevereiro de 2022. Sessão encerrada.